Boa noite, irmãos. Daremos início ao nosso estudo bíblico. Neste momento, eu convido os irmãos a nós fazermos uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui neste lugar, reunidos em Teu nome. Nós viemos aqui, ó Deus, porque amamos a Ti e amamos a Tua palavra. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar em cada um dos nossos corações, para que a Tua igreja seja edificada na verdade. Converte o nosso coração a Ti, perdoa, ó Deus, os nossos muitos pecados, e nos ajude, ó Deus, a nessa noite, a querermos, ó Deus, a santidade da Tua igreja. Queremos que a Tua verdade, ela prevaleça sobre as nossas verdades. É por isso que nós precisamos de Ti, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado, converta o que precisa ser convertido, e ajude-nos, ó Deus, porque sem o Senhor, nós nada somos. Se não for o Senhor, ó Deus, e nos ajudar, o que faremos, ó Deus? O que podemos fazer? Por isso nós confiamos em Ti, e somente em Ti nessa noite. É o que eu oro e peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu iniciarei uma série sobre a eclesiologia, que é o estudo, pode se assentar, que é o estudo da igreja. Então, eu estarei dando início sobre a doutrina da igreja. Em especial, nós iniciaremos falando sobre o que é a igreja e os fundamentos da igreja. Então, o que é a igreja? Quando nós falamos sobre igreja, a igreja é a reunião de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, como diz em Efésios 1, a igreja, a qual é o seu corpo. Então, quando falamos de igreja, a igreja então é a reunião de quem? Daqueles que foram chamados por Deus, pela ação do Espírito Santo, e que creem em Jesus Cristo, e entendem que Jesus é o único Filho de Deus, e Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Então, isso é a igreja. E o que não é igreja? A igreja, ela não é um prédio. Então, quando nós olhamos, geralmente, a concepção que é passado para nós do que é igreja, é o prédio. Mas a igreja não é o prédio. O prédio é apenas o local onde nós nos reunimos como igreja. A igreja é a reunião daqueles que creem. Então, não é o prédio. A igreja também não é um provedor de serviços espirituais. A igreja não é um provedor de libertação, prosperidade. Então as pessoas muitas vezes confundem a igreja e acham que a igreja é um lugar onde vai prover todos os serviços espirituais que ela precisa. Então tudo aquilo que ela precisa, ela olha para a igreja e acha que a igreja ela tem a obrigação de prover essas coisas. A igreja não é um provedor de serviços espirituais, como muitas vezes nós ouvimos propagandas na rua. A Igreja Universal, vira e mexe, ela passa com um carro de propaganda e fala: quem está sofrendo? Essa é o que eles dizem no carro. Você está sofrendo? Venha que você vai ficar livre do seu sofrimento. Então, e por causa disso, muitas pessoas confundem e acham que ela vai na igreja para ter uma provisão espiritual daquilo que ela precisa. Eu estou com um problema, vou na igreja. Estou precisando de dinheiro, vou na igreja. Preciso de um casamento, vou na igreja. Estou doente, vou na igreja. E não, a igreja não é isso. A igreja é a reunião daqueles que foram chamados por Deus. A igreja não é um lugar de entretenimento e nem clube social.
Então nós não viemos à igreja para nos entretermos com algo. Vamos fazer um entretenimento entre nós. E nem clube social. A igreja não é isso. A igreja também não é local de escutar música vibrante. Então as pessoas vão na igreja e falam: nossa, eu gosto daquela igreja. Por quê? Por causa das músicas. E bateria, e nós dançamos e pulamos. Então a mente das pessoas é que a igreja é um local para ela ficar dançando, música e tudo mais. Não é. A igreja também não é lugar de fazer atividades para a família. Muitas pessoas escolhem a igreja com base no que a igreja tem para oferecer para a sua família. Então, elas chegam: o que a tua igreja pode oferecer para a minha família? Quais são os entretenimentos? Quais são os lazeres? Como que é? Então, as pessoas têm um entendimento errado, que a igreja é um lugar de atividades, para jovens, atividades para crianças, atividades para tudo quanto é tipo de faixa etária, e assim por diante. E não, a igreja não é lugar que provém atividades para a família, não é isso. E a igreja também não é assistencialismo social. A igreja também não é um lugar que a pessoa vem para receber cesta básica, né, ou alguma ajuda com relação a isso. Então isso não é igreja. Apesar disso, né, nós entendemos que pessoas que vêm à igreja, elas recebem bênçãos espirituais, as pessoas passam a ter amizades umas com as outras, as pessoas escutam as suas músicas em casa e assim por diante, não tem problema escutar músicas cristãs, e nem fazer algum tipo de atividade, e também, se precisar, receber uma cesta básica ou qualquer outra ajuda financeira, não tem problema. A igreja, ela pode sim prover alguma dessas coisas, mas isso não é a igreja. Então, muitas vezes as pessoas têm em mente que isso é a igreja. Não é. A igreja é a reunião dos santos para cultuar a Deus. E diante disso, pode sim alguma dessas coisas serem feitas na igreja e tudo mais, mas não é a igreja essas coisas. Nós não escolhemos igrejas por essas coisas. Então, o que significa a palavra igreja? No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizaram no hebraico kaal, que significa multidão humana reunida, para designar a assembleia do povo de Deus. O Senhor escreveu, em Deuteronômio diz, o Senhor escreveu os 10 mandamentos no dia em que estavam todos reunidos. Então, igreja, o que é? No Antigo Testamento mostra que igreja era o povo reunido. E no Novo Testamento, o termo grego eclésia designa a igreja cristã e significa reunião de pessoas, ajuntamento, assembleia. E tem tanto o sentido de pluralidade, como comunidades locais, como diz em Colossenses 4,15, saudai os irmãos que estão em Laodiceia, quanto em seu aspecto universal, destacando sua unidade, ou seja, só há uma igreja, como diz em Atos 20, 28, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então a palavra tanto no hebraico como a palavra no grego fala o quê? Que a reunião de pessoas significa igreja. Então isso que nós estamos fazendo aqui, essa reunião é chamada igreja. É isso, essa reunião de pessoas. E a igreja, ela é vista tanto no sentido de pluralidade, que são comunidades locais, várias comunidades que se juntam como igreja. Então nós entendemos que não somos somente nós que somos a igreja, nós somos uma das igrejas que estão aqui em São Joaquim da Barra. Então tem outra ali na esquina, tem outra que se reúne, outra, tem diversas. Então há essa pluralidade de várias comunidades que se reúnem como igreja. Mas também há o aspecto universal. Mesmo sendo várias igrejas, todas as igrejas, cristãs verdadeiras, elas são irmãs em Cristo. Dentro do aspecto universal,
somos uma só igreja. Então, nós, olhando, nós vemos várias comunidades de igreja. Deus, olhando, Ele vê uma só igreja. E quando a igreja surgiu? Deus sempre teve um povo separado para si, ou seja, a verdadeira igreja existe desde o princípio. No entanto, a igreja, como povo escolhido do Senhor, tem a sua história desenvolvida em dois momentos históricos diferentes. O período antes e após o ministério terreno de Cristo. No período antes, a verdadeira igreja pode ser identificada desde os tempos mais remotos, antes da aliança com o próprio povo de Israel. Personagens como Abel, Enoque e Noé são exemplos disso, pois amavam ao Senhor e se distinguiam da perversidade ímpia de outras pessoas de seu tempo. Outro exemplo interessante é o do rei Melquisedeque, que no mesmo tempo onde o politeísmo, as pessoas acreditavam em vários deuses, e isso era predominante, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse tempo, Deus chama Abraão e faz promessas a ele com relação à sua descendência. E a partir daí, salvo raras exceções, a igreja estava concentrada, especialmente na nação de Israel. Nesse período, ela cumpria uma série de rituais, ordenanças e símbolos que apontavam para Cristo. Então a igreja, ela sempre existiu como uma reunião de pessoas, tanto no Antigo Testamento, desde os primórdios, com Abel, Noé, Enoque, Melquisedeque, Abraão, e após o chamado de Abraão, ali concentra-se a igreja, a reunião do povo em Israel, onde eles cumpriam todas as ordenanças pela lei de Moisés. Então, no Antigo Testamento, já havia a igreja do Senhor, o povo de Deus. E no Novo Testamento? Já no Novo Testamento, a igreja, através da nova aliança em Cristo, cumpriu-se as promessas das esperanças do Antigo Testamento, com relação ao povo escolhido de Deus. Sob essa nova aliança, os rituais e símbolos presentes na igreja do Antigo Testamento foram substituídos pela obra perfeita de Cristo. O autor do livro de Hebreus fala em detalhes sobre isso, e ele enfatiza que os santos do Antigo Testamento depositaram a sua fé no Messias que havia de vir, enquanto os redimidos do Novo Testamento depositam a sua fé no Messias que já veio, o eterno sumo sacerdote, como diz em Hebreus. Então, a igreja no Novo Testamento, após a ressurreição, a ascensão de Cristo, então ali é formado a igreja do Novo Testamento como o povo escolhido de Deus também. E o que nós observamos? Que no Antigo Testamento, as pessoas, para serem salvas, para serem incluídas como igreja, eram pessoas que acreditavam no Messias que iria vir. Então, todo o Antigo Testamento, você vai observar que ele vai apontar para Cristo. Havia promessa desde lá de Gênesis 3,15, sobre aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, todos os cristãos, todos os crentes do Antigo Testamento, eram aqueles que colocavam a sua fé no Messias que viria. Nós, hoje, a igreja do Novo Testamento, nós colocamos a nossa fé no Messias que veio. No Antigo Testamento, eles não viram Jesus, e eles colocavam a fé deles em Jesus. Hoje, nós também não vimos Jesus, e nós colocamos também a nossa fé em Jesus. Eles no Jesus que viria, nós hoje no Jesus que veio. Então Cristo, ele prometeu edificar a sua igreja, e logo após a sua ascensão ao céu, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, dando início ali à grande internacionalização da igreja, como fala em Atos 2. Agora o evangelho seria pregado em todo o mundo, e a comunidade dos fiéis seria formada por pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas.
Portanto, na igreja de Cristo, não há qualquer distinção de nacionalidade, judeus e gentios. Crentes de todas as nações encontram-se unidos no corpo de Cristo. Depois destas coisas, como diz em Apocalipse João, vi, e eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro. Então, conforme Deus, Ele vai conduzindo o seu povo, no Antigo Testamento, que nós observamos, que estava concentrado na nação de Israel, o povo escolhido de Deus, com raras exceções de outros povos, mas era concentrado em Israel. Quando depois que Jesus vem, e Ele então sobe aos céus, o que vai acontecer? Com a vinda, com o derramamento do Espírito Santo, ali vai iniciar a internacionalização da igreja. Agora já não é mais somente Israel, mas agora todos os povos, de todas as nações, línguas, são chamados agora por Deus a virem e fazerem parte deste povo. E é exatamente isso que acontece. E como que é então formada a igreja? A igreja, ela é única, ou seja, ela é uma comunidade indivisível. No entanto, essa comunidade, ela é constituída por dois grupos, geralmente chamados de igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante são os fiéis que ainda estão vivendo neste mundo. Já a igreja triunfante é constituída dos remidos que já morreram e que agora estão na glória ao lado do Senhor. Esses dois grupos, apesar de viverem realidades diferentes, possuem o mesmo grande objetivo: prestar culto a Deus. A igreja militante e a igreja triunfante, finalmente, se encontrarão na ocasião da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos. Então, a igreja, ela é uma comunidade única, indivisível. E ela é formada por dois grupos de pessoas: os militantes, que estão vivos, militando porque estão ainda lutando. Até o fim nós deveremos lutar contra o pecado, lutarmos para sermos santos, lutarmos. E a igreja triunfante, que são aqueles que lutaram e venceram, e hoje estão no céu. Então é formada por esses dois grupos de pessoas, que eles tinham como objetivo, e temos como objetivo, o culto a Deus. E na segunda vinda, todos nós seremos unidos diante do Senhor. Enquanto esse dia glorioso não chega, a igreja militante, presente nessa terra, se reúne e se organiza em comunidades locais, que cultuam Deus, meditam em sua palavra e celebram os sacramentos. Essas igrejas locais, apesar de serem inúmeras, fazem parte de uma única igreja universal. Isto é, a igreja é só um corpo em Cristo. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo. O Novo Testamento destaca a vital importância de todos os cristãos estarem inseridos em uma comunidade local, pois a igreja é uma unidade, onde os seus membros são alimentados, disciplinados, edificados, cuidados por ministros instruídos por Deus, e juntos participam do ministério e testemunho do Evangelho. Como diz em Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio dele. Então a igreja, nós hoje, a igreja militante, que estamos vivos, que estamos lutando ainda neste mundo, o que a Bíblia fala para nós? Que nós devemos nos organizar e nos reunirmos em comunidades locais, para cultuarmos a Deus. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, nós devemos o quê? Nos reunirmos como igreja, para cultuarmos, adorarmos e glorificarmos a Deus. Por isso, todos devem ser membros de uma igreja. Nós não podemos viver neste mundo de forma solitária, cada um por si.
andando sozinhos neste mundo, como muitos hoje estão fazendo. Deixam de congregar, deixam de se reunir, deixam de estar debaixo de um pastoreio da própria igreja para viver uma vida cristã solitária. E nós devemos o quê? Sermos membros de um só corpo e estarmos inseridos em uma comunidade local. Nós precisamos de ser o quê? Alimentados pela palavra, disciplinados quando errarmos, edificados por Deus e cuidado por ministros instruídos por Deus, e participarmos juntos do testemunho e do ministério do Evangelho. E quem faz parte da igreja? Fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através de sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava os fiéis continuamente à igreja. Atos 2:47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Apesar de esse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos, sem exceção, apenas podem responder positivamente aqueles que são chamados internamente e regenerados pelo Espírito Santo. Estes são convencidos de seus pecados e, consequentemente, respondem com arrependimento e fé em Cristo Jesus. Então, quem faz parte da igreja? Todos aqueles que são chamados pelo Evangelho e que, ao ouvir o Evangelho penetra no mais íntimo de seus corações, e ao penetrar em seus corações, o que acontece? São regenerados pelo Espírito Santo, arrependem dos seus pecados e colocam então a sua fé em Cristo. Então não é qualquer pessoa que faz parte da igreja. A pessoa, para fazer parte da igreja, ela precisa de passar por este processo. Ouvir o Evangelho, ter o chamado interno dentro do seu coração, não somente o chamado externo. Não é apenas vir à igreja e passar a frequentar uma igreja, chamado externo, ouvido. O chamado tem que ser interno, no coração. Deus agir no coração, ao ponto de regenerar, de nos dar um novo coração. Nós então passamos a arrepender, em reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos daquilo que nós fizemos de errado, e então colocar toda a nossa fé e confiança em Cristo. Aqueles a qual acontece isso, eles passam a fazer então parte da igreja. Mas a verdade é que quando se fala em quem faz parte da igreja, é preciso considerar que nem todos que parecem fazer parte dela de fato o fazem. É por isso que existe a distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja conforme as pessoas veem, enquanto a igreja invisível é a igreja conforme Deus vê. Isso significa que nem todos os aparentes membros da igreja são realmente nascidos de novo e genuínos seguidores de Cristo. Embora tais pessoas possam enganar os homens, haverá o dia em que elas serão desmascaradas e punidas diante do juízo do Senhor, como diz em Mateus 25. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Mateus 25. Portanto, a perfeita totalidade da verdadeira igreja é conhecida somente por Deus. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2:19. Então, apesar de muitas vezes as pessoas virem à igreja, se tornarem membros da igreja, muitas vezes, algumas delas, elas não são verdadeiramente crentes, apenas aparentam ser cristãos. Elas não foram realmente transformadas pelo Espírito Santo. Realmente elas não receberam um novo coração. Então elas vêm para a igreja, aparentam ser cristãos, aparentam ter recebido um novo coração, passam por tudo aquilo,
Nós fazemos as entrevistas, perguntamos, e ela então parece realmente ser um cristão convertido. Essas pessoas, elas vão então fazer parte da igreja visível, né? Aquelas que nós vemos. Eu olhando para vocês e conhecendo muitos de vocês, na minha concepção, né, a grande maioria aqui é crente verdadeiro. Por quê? É a igreja visível, é a igreja que eu estou vendo. Eu vejo vocês, converso com vocês. Então, diante daquilo, aparentemente, parece serem cristãos verdadeiros. Mas nem todos são. A gente sabe disso. Nem todos os que parecem ser, realmente são. E os que realmente são aqueles que fazem parte da igreja invisível, que é aquela que só Deus conhece. Porque eu não conheço o coração de vocês. Talvez vocês estão aqui, aparentando ser cristãos, mas dentro do coração de vocês, vocês vivem uma vida distante do Senhor. Aparentam ser, mas não são. Mas Deus conhece quem são. Então, é por isso que nós distinguimos os dois tipos de igreja. A igreja visível, que é a igreja que nós vemos, que aparentam todos ser cristãos, e a igreja invisível, que é aquela que Deus conhece, que é a igreja verdadeira, que é a igreja realmente convertida. Essa é a igreja que será salva, que irá morar no céu. E qual é a missão da igreja? A missão fundamental da igreja é anunciar o evangelho, como diz em Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Significa a palavra evangelho, boas novas, boas notícias. Então, pregarmos o evangelho significa, primeiro, precisamos de mostrar que todos são pecadores e que os pecados os condenará. Depois que a pessoa tiver consciência dos seus pecados, então anunciamos a boa notícia, que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. Então devemos proclamar, a missão da igreja, proclamar ao mundo que Jesus é o único Senhor e Salvador, explicando que através de sua obra redentora, Deus ordena aos pecadores o arrependimento para que tenham a vida eterna. Como diz em Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então, a igreja, ela tem uma missão. Então, aqueles que querem fazer parte da igreja, que são membros da igreja, nós temos uma missão. E a nossa missão é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho para todas as pessoas. E essa missão, ela é ordenada a todos nós. Todos os membros da igreja devem pregar o evangelho para as outras pessoas, porque essa é a missão que nós temos enquanto estamos em vida. É a missão que Deus confiou a cada um de nós. Então todos devem obedecer a essa missão de pregar o evangelho. Então a igreja tem essa missão e todos nós devemos anunciar o evangelho. Consequentemente, a igreja também deve manifestar as virtudes do Espírito Santo e realizar obras de compaixão e misericórdia, cumprindo assim o mandamento de Deus de amar o próximo. Como a igreja é a comunhão dos fiéis que foram feitas novas criaturas em Cristo, assim devemos nos conformar à imagem de Cristo, demonstrando generosidade e bondade diante das pessoas, como diz em Romanos 12. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, uma vez que a igreja, ela é formada por verdadeiros cristãos, os verdadeiros cristãos devem demonstrar isso pelas virtudes do mesmo Espírito que os convenceu dos pecados. Se o Espírito Santo está em nós,
e nos convenceu dos pecados e nos conduziu a Cristo, esse mesmo Espírito, ele produzirá em nós o seu fruto. E esse fruto, as virtudes dele, devem ser manifestadas nesse mundo. É por isso que todo cristão, ele é chamado para amar o seu próximo, para manifestar as virtudes de Deus, que realmente houve uma verdadeira conversão, que realmente nós somos crentes verdadeiros, crentes sinceros. Então, nós temos a missão de anunciar o Evangelho e, consequentemente, nós manifestaremos a glória de Cristo aqui neste mundo, pela nossa maneira de viver, pela forma como nós nos portamos diante do pecado, pela maneira como que nós nos portamos diante das outras pessoas. Isso identifica, mostra que realmente nós somos regenerados e salvos por Deus. Então, até então, irmãos, nós vimos o que é a igreja, a reunião de pessoas, vimos os fundamentos da igreja, vimos também, deixa eu ver o que mais aqui, como que a igreja surgiu, a igreja no Novo Testamento, como que a igreja é formada, dos militantes e triunfantes. Vimos também quem faz parte da igreja, os convertidos, também que nem todos os que aparentam ser são, só o Senhor realmente conhece os seus, a missão da igreja. E agora nós estaremos falando sobre os princípios reguladores do culto. E o que são os princípios reguladores do culto? Apenas o que é ordenado por Deus é permitido no culto. Tudo o que é ordenado e claro no culto da igreja, no Novo Testamento. Portanto, tudo que foge desses elementos, nós não fazemos, para não acrescentar algo que Deus não mandou e correr o risco dele não aceitar o nosso culto. Este princípio regulador exclui muitas práticas comuns em igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas e até mesmo tradicionais. Este princípio regulador diz que Deus não aceita o culto que tem elementos, além daqueles que são prescritos na palavra, na sua palavra. E em nossa igreja local, nós cremos assim. Por isso, a nossa liturgia, o nosso culto, é simples e direto, porque fazemos apenas o que é ordenado. Então vamos entender um pouco a respeito disso. No Antigo Testamento nós vemos muitos rituais e muitas práticas judaicas. Aqueles rituais, aquelas práticas, elas faziam parte da igreja, da reunião do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas tudo aquilo apontava para a obra perfeita de Cristo. Aqueles rituais cerimoniais, tudo aquilo que envolvia aqueles sacrifícios, tudo apontava o templo de Salomão, tudo apontava para a obra perfeita de Cristo. Então, no Novo Testamento, a igreja, ela é dotada desse entendimento. E a partir dali, nós vamos ver que os princípios reguladores são então ordenados. O que deveria ser feito quando então a igreja se reunisse? E dentro desses princípios reguladores, aquilo que regula o nosso corpo, o nosso culto, a liturgia, o culto, era sempre de uma forma bem simples e clara. Quando você olha os cultos que Jesus fazia, o povo se reunia em torno dele, cantavam-se louvores, pregava-se a palavra, anunciava-se ali o evangelho, o chamado ao arrependimento. Você vê o culto quando era feito ali por João Batista. O povo se reunia, ele anunciava o evangelho, chamava o povo ao arrependimento, batizava o povo nas águas. Então a liturgia, o culto no Novo Testamento é algo bem simples e direto. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, não podemos ter a pretensão de tornar o culto mais santo e nem mais atrativo.
e usar isso de pretexto para adicionar coisas. Então, muitas vezes, o que vai acontecendo ao longo do tempo? Nós vemos que começa a surgir muitas coisas em torno do culto, para tentar trazer a visão, o entendimento de algo mais santo, ou a respeito de algo mais atrativo para as pessoas, e vão surgindo muitas coisas. E dentre dessas coisas, o que vai acontecendo ao longo do tempo? Inicia-se adicionando o quê? Danças, peças de teatro, atos proféticos, culto de libertação, culto de criança, apresentações, dar oportunidade para cantar, homenagens, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário do pastor, culto de gratidão para o líder, velas acesas, como no catolicismo, imagens de escultura, músicas e ritmos extravagantes, luzes coloridas, acessórios de Israel, candelabro, vestimentas do pastor, ele se veste de forma como sacerdote do Antigo Testamento, paredes pintadas de preto. Então o que vai acontecendo? Quando nós olhamos para o culto feito por Jesus ou pelos apóstolos, era algo bem simples e bem direto. Então hoje o que nós percebemos? Igrejas que vão adicionando danças. Você vai em igrejas, as pessoas ficam dançando na frente, vai cantando os louvores e ficam dançando com um véu, com um pano. Tem teatro, você vai ao culto e as pessoas vão fazer teatro. Imagina Jesus fazendo um teatro, Pedro, João, Paulo, os apóstolos fazendo um teatro. Olha, hoje não vai ter a pregação, vamos fazer um teatro no culto. Nós não vemos isso em nenhum lugar das Escrituras, fazendo teatro durante o culto. Quer fazer o teatro? Você pode evangelizar com o teatro. Vai lá na praça, faz um teatro e tudo mais. Mas no momento do culto, não existe dança, não existe teatro na Bíblia durante o culto, nem atos proféticos, nem cultos tipo libertação. Olha o ponto que vai chegando as igrejas de hoje. O culto de libertação, eles programam que Deus vai fazer naquela noite, como se eles ordenassem o que Deus deveria fazer. Os homens programam o que Deus tem que fazer. E se Deus não quiser libertar ninguém? E se Deus não quiser fazer nada com ninguém? Quem vai obrigar Deus a fazer? Mas o que acontece? Como atrativo, eles vão inventando essas coisas, vários tipos de culto. Culto de prosperidade, vem na igreja que Deus vai te prosperar. Opa, peraí, quem somos nós para ordenarmos ou falarmos em nome de Deus que Deus vai prosperar, ou que Deus vai libertar, ou que Deus vai fazer algo? Deus faz se Ele quiser, Ele é Deus, não somos nós. Mas isso é um atrativo, vários tipos de culto para atrair as pessoas até a igreja. Então nós temos isso, e aí usam até as crianças, fazem cultos, as próprias crianças fazendo culto. Você vai em igrejas que existem apresentações que ficam 2 horas, cada irmão apresentando uma música. Hoje, agora o irmão tal vai cantar uma música, agora o irmão tal vai cantar outra música, agora o irmão vai apresentar outra música. Tem igrejas, irmãos, que ficam quase 2 horas, só com pessoas cantando, apresentando as suas músicas, cantando durante o culto. Então o culto virou lugar de apresentação, dá oportunidade para todo mundo. Então todo mundo vai ter oportunidade. Aí todo mundo vem na igreja por causa da sua oportunidade. Homenagens. O culto, ele não é para os homens. O culto não é para nós. Não é para homenagear pais. Não é para homenagear as mães. Não é para homenagear o aniversário do pastor. Por isso que vocês vão ver que ninguém vai me homenagear, vai trazer um bolo aqui para mim, que comer aqui e cantar parabéns no culto. Por quê?
porque o culto não é lugar para isso. A Bíblia diz: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. O culto deve ser dado somente a Deus. Nós não estamos aqui para recebermos culto, para recebermos homenagem. Somente Deus pode receber culto, somente Deus pode receber homenagem, somente Ele. Então você não vai ver isso aqui. Quer fazer uma homenagem, é fora do ambiente de culto, porque no momento que nós nos reunimos como o culto ao Senhor, é só Ele quem deve receber culto. Então você não vai ver nada disso. Gratidão de líder, esquece. Vela acesa. No catolicismo, se você for lá na igreja católica, você vai observar que eles fazem as reuniões com velas acesas, imagens de escultura. Também aqui não é lugar de músicas extravagantes, aquelas músicas agitadas, porque nós vamos ver a respeito do louvor. Então não é lugar para nós virmos para ouvir música. Viemos na igreja para ouvir músicas. Nós viemos para adorar ao Senhor. Então, mas eu gosto desse tipo de música, então vamos tocar esse tipo de música, e vamos dançar, e vamos pular. Não, o culto é somente para o Senhor, somente para Ele. Então, tudo pertence a Ele. Então, nós não usamos ritmos extravagantes, ou algo que vai mexer com o nosso sentimento. Nós não estamos aqui para sentimentalizar as pessoas. Como eu vim desse ambiente de louvor durante muitos e muitos anos, eu sei como que é. Dependendo o toque que você faz no teclado, você arrepia as pessoas. As pessoas começam a chorar pelo toque do teclado, pelo toque da guitarra, pelo toque do violão. É muito fácil sentimentalizar as pessoas, trazer o arrepio às pessoas. Mas isso não é aquilo que realmente faz parte do nosso culto. Nós não estamos aqui para sentimentalizar diante disso. Nós estamos aqui não é para sentir, eu quero ir lá para sentir, eu preciso de sentir. O culto não é para nós. O culto é para o Senhor, é para nós adorarmos a Deus. Isso é o verdadeiro culto. Mas olha como que transformaram o culto hoje. O culto são para as pessoas. Observa as letras, observa os toques das músicas. Já foram estudado isso. As músicas que nós tocamos, que as igrejas em maior parte tocam hoje, são músicas que já foram estudadas para trazer esse arrepio, esse toque nas pessoas. Então a pessoa ela está na igreja sentindo a música, mas nunca nem ouviu o evangelho, nem salva foi. Mas ela acha que foi porque ela chora, porque aquela música toca nela, porque aquela letra levanta o ego dela. E outras coisas, luzes coloridas, acessórios, coisas de Israel, bandeira de Israel, paredes pretas e assim por diante. O que a Bíblia diz para nós? Deuteronômio 4:2: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Brian Schiltley, ele diz assim: tudo o que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Tudo o que a igreja realiza no culto deve ter base em um mandamento explícito, claro, ser lógico e claramente deduzido da Bíblia. O pastor Paulo Anglada, ele diz: o que não for diretamente ensinado nas Escrituras ou necessariamente deduzido de seu ensino é proibido no culto. Então tudo que não é ordenado pela Bíblia é proibido por Deus. Então se Deus não ordenou nada dessas coisas, é porque Ele não quer que isso seja feito. Então quais são os princípios que regem o culto em uma igreja bíblica? Então os irmãos, muitas vezes os mais novos que estão chegando, talvez estranham, porque chega na igreja e vê algo totalmente diferente. Uma igreja organizada, não tem gritaria, ninguém fica dançando, pulando. Então há uma organização durante o culto. Então
e as músicas, por que esse tipo de música? Por que esse tipo de pregação? Por que é dessa forma? Então, como vem de muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas, ou outros tipos de igreja, na hora que chega talvez tenha aquele impacto, e não entende o porquê. Mas o porquê é porque somos uma igreja bíblica, e tentamos reproduzir somente aquilo que foi ordenado por Jesus e passado aos apóstolos. Então, o que faz parte de um culto numa igreja bíblica? O cântico congregacional. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo, as Escrituras, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o primeiro princípio do culto é o cântico congregacional. O que significa o cântico congregacional? Que quem vai cantar é a igreja, não é o cantor que está com o microfone. Muitas vezes, em muitas igrejas, o cantor canta uma música que talvez ninguém conhece, ou difícil de ser cantada, e ele fica cantando e todo mundo assistindo aquela pessoa cantar durante o culto. E o culto, ele é um cântico congregacional. Todos cantam juntos, e a voz de todos deve ser ouvida. Então você vai ver sempre o louvor, o grupo de louvor mais baixo, para que todos cantem e todos adorem ao Senhor no momento do culto. Então Deus, ele quer ver o quê? Ele não quer ficar escutando o violão, a bateria tocando. Ele quer escutar o nosso coração, a nossa voz. Ele veio aqui para escutar nós cantarmos. Então isso são um cântico congregacional, toda a igreja cantando. E 3 coisas são sugeridas no texto que nós cantamos do cântico congregacional. Primeiro, o seu conteúdo. Você vê que nós cantamos o quê? A palavra de Cristo, as Escrituras. E ele diz com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que significa? Primeiro, o seu conteúdo. Nós não cantamos qualquer tipo de música aqui na igreja. É selecionadas as músicas. Primeiro, os salmos. O que são os salmos, como fala aqui? Nós entendemos que são os salmos da Bíblia, os salmos do Antigo Testamento. Então, nós temos muitas músicas que nós cantamos aqui, que são salmos. Nós reproduzimos os salmos e cantamos os salmos. O que nós entendemos por hinos? Entendemos que são poemas curtos, compostos para o serviço religioso e cantados em louvor a Deus. Geralmente os hinos são os outros cânticos que nós encontramos na Bíblia, que não estão no Saltério, que não estão nos livros de Salmos. Fora dos livros de Salmos, nós temos vários outros tipos de poemas, de cânticos, tanto antes de Salmos, como também no Novo Testamento. Nós temos muitos hinos cantados por Paulo, escritos por Paulo, poesias que nós cantamos, como aquela música, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E outras diversas, que fala lá em Romanos. Quem nos separará? Romanos 8. Então são poemas escritos, hinos escritos na Bíblia, que nós reproduzimos e cantamos. E também cânticos espirituais. O que nós entendemos? São cânticos que expressam pensamentos e sentimentos espirituais bíblicos. Talvez não são poemas, não são salmos, não são os outros poemas da Bíblia, mas são expressões que estão dentro das Escrituras. Aquilo que é expresso naquela música, mas que ela é bíblica. Então, há outros hinos que nós cantamos dessa forma, que nós expressamos o nosso amor, o nosso desejo por Deus e tudo mais, a respeito de Cristo, e aquilo é expresso com variedades de versículos espalhados pela Bíblia, mas é um cântico bíblico. Então, isso seriam os cânticos espirituais, aqueles que expressam esses pensamentos e os sentimentos, mas que são bíblicos. Agora, o que não é bíblico? Aquele louvor
Lindo, lindo, lindo és. Não tem um louvor que fala isso? Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem chamando Deus de lindo. Por isso que nós recusamos esses tipos de louvores. Se fosse santo, santo, santo és, glória, glória, aí é diferente, porque santo tem na Bíblia, mas lindo não tem. Então, quando não tem, nós recusamos. Nós não vamos cantar uma coisa que no caso seria um cântico espiritual, entraria nisso, né? Que expressam pensamentos e sentimentos espirituais. Mas nesse caso, não é bíblico. Como todos aqueles outros tipos de louvor. Esse aí é o que as pessoas consideram bíblica, mas não é bíblico, porque não tem na Bíblia. Aí tem aquela que você gosta lá, Léo, sabor de mel, né? Então você vê, são músicas, estou brincando, viu? O Léo não gosta não. São músicas, louvores, que é apresentado para as pessoas como louvores que expressam o quê? Pensamentos e sentimentos espirituais, mas que não têm base bíblica para aquilo. Então, os louvores que nós escolhemos aqui na igreja, eles precisam ter todos essas credenciais para poderem então serem cantados aqui. Então, por isso que você não vai ver qualquer tipo de louvor sendo cantado. Nós então escolhemos louvores que são bíblicos. Então, esses 3 elementos podem ser resumidos como todos juntos, toda a igreja junto, cantando a Bíblia. Então é isso que nós precisamos. Nós estamos aqui, habita ricamente em nós a palavra do Senhor. Nós nos reunimos aqui para cantarmos juntos a Bíblia. E eu deixei aqui uma observação. Não existe na Bíblia ministério de louvor. Louvor não é um ministério na Bíblia. Não existe isso. Louvor nós tratamos apenas como um grupo de músicos. São apenas músicos. Não existe esse ministério na Bíblia. E também não existe, músico não é levita. Às vezes as pessoas chamam os músicos de levita. Se você vai numa igreja que existe ministério de louvor e que o músico é levita, você já sabe que não é uma igreja bíblica. Porque não existe, nem existe ministério de louvor e nem quem canta é levita. Levita são descendentes judeus da tribo de Levi. É isso que é levita. Então aqui você já vai começar a perceber muita coisa do que realmente é uma igreja bíblica. Segundo, o que faz parte do culto? Oração. A oração coletiva era fundamental para a adoração no Antigo Testamento. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. 2 Crônicas 7,15. Paulo descreve também a oração como um elemento de adoração, e que era feito quando a igreja se reunia no Novo Testamento. 1 Timóteo 2. Portanto, exorto antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e reverência. O conteúdo dessas orações deve ser bíblica e entendível, de modo a edificar todos os presentes, como diz em 1 Coríntios 14, seja tudo feito para a edificação. Então, outra coisa que faz parte do culto é a oração. É por isso que você vai sempre ver nós orando, intercedendo e assim por diante. E o que acontece às orações? As orações, elas devem ter base bíblica. Eu não posso orar, eu ordeno agora que Deus vai te abençoar. Recebe agora o poder de Deus na sua vida. É hoje que a tua vida vai ser transformada. É hoje que o céu vai descer. Eu não posso orar dessa forma. Por quê? Porque isso não é bíblico. Eu não ordeno a Deus, eu não ordeno para o céu descer, eu não ordeno bênçãos. É só Deus quem pode fazer isso. Nós pedimos, suplicamos para que Deus nos abençoe. Então o que nós podemos falar, orar: Senhor, eu peço a Ti, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu não posso chegar e falar assim: a bênção chegará agora na sua vida. Opa, eu não sou Deus. Você começa a ver orações
Como que é diferente? A nossa oração tem que ser bíblica. E ela tem que ser entendível. O que é falado na igreja, o que nós oramos, toda a igreja, ela deve entender. É por isso que eu vou depois estar falando a respeito de orações em línguas. Eu vou tratar desse assunto em breve. Mas você já observa que tem que ser entendível. E muitas vezes, em muitas igrejas, ficam só orando em línguas. Não se entende nada, não se edifica nada, porque a igreja reúne para orar, para suplicar, para interceder, e assim por diante. Então tudo tem que ser feito para a edificação de toda a igreja. Então a oração deve ser bíblica e entendível. O terceiro componente do culto, da liturgia do culto, é a leitura das Escrituras. 1 Timóteo 4,13. Até que eu venha, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. 1 Tessalonicenses 5. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Então, nós temos no Novo Testamento a leitura das Escrituras como sendo algo essencial no momento do culto. Então as igrejas, naquela época, elas deveriam ler a Escritura em voz alta, durante as suas reuniões. Paulo mandava as cartas e eram lidas durante as reuniões. A leitura das Escrituras era a parte essencial da adoração no Antigo Testamento também. Quando todo o povo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Assim a leitura das Escrituras tornou-se um elemento da adoração no Novo Testamento. Então algo que faz parte do culto. Também a liturgia, a leitura das Escrituras. Tem igreja que não lê a Bíblia. Começa o culto e termina o culto sem ler a Bíblia. Você não acredita nisso, né? Mas acontece. Então, a leitura das Escrituras é parte fundamental. Então, nós fazemos a leitura. Iniciamos o culto com a leitura. Durante a pregação, novamente lemos as Escrituras. E assim se desenvolve. Na reunião de oração, nós fazemos a leitura dos Salmos, lemos a Escritura. Hoje mesmo, nós estamos lendo a Escritura. Então, a Escritura ela faz parte do culto a Deus. É o terceiro elemento. O quarto elemento do culto é a pregação. 2 Timóteo 4 diz: pregue a palavra, esteja pronto a tempo e fora de tempo, convença, repreenda, exorte, com toda longanimidade e ensino. A pregação ela é fundamental para a adoração pública. O sermão é o clímax da nossa adoração, quando ouvimos a voz viva de Deus e somos levados a nos entregar a Ele em consagração e serviço. Essa visão elevada da pregação foi recuperada na Reforma. Os púlpitos se tornaram característica dominante nos edifícios da igreja. Antes da Reforma protestante, os cultos feitos no catolicismo romano eram feitos em latim. Então ninguém entendia o que era pregado na igreja naquela época. Quando inicia-se então a Reforma protestante, uma das coisas que foi reformado na Reforma foi o púlpito, a pregação. E aí o que eles fizeram? De algo que era praticamente banal na igreja antes da Reforma, porque um culto onde se pregava em latim, orava em latim, falava em latim, ninguém sabia latim. E muitas vezes nem os próprios padres que falavam o latim, que liam lá o latim, sabiam o latim. Então o povo era totalmente ignorante diante das Escrituras. Então uma coisa que você não entendia, pouco valor tinha. Mas quando os reformadores vieram, o que acontece? Foi uma das maiores reformas, acontece no púlpito, na pregação. A pregação ela passa a ser a parte mais elevada do culto.
Há pelo menos 2 motivos para essa visão elevada da pregação. Primeiro, a pregação fiel da palavra de Deus é o próprio Deus falando. Segundo lugar, geralmente é por meio da pregação da palavra que os pecadores são salvos e os santos santificados. O Espírito de Deus faz da pregação da palavra um meio eficaz de convencer e converter os pecadores e edificá-los em santidade e conforto pela fé e para a salvação. Então, por que é tão importante a pregação? Porque quando se prega a pregação, se expõe as Escrituras, e você lê e explica as Escrituras, é como se o próprio Deus estivesse falando. Se você está lendo o que Deus deixou escrito para nós, essa palavra é o próprio Deus falando a nós. E a importância, por quê? Os pecadores vão ser salvos através da pregação da palavra. Quando anuncia-se o Evangelho, é chamado os pecadores ao arrependimento. Então a pregação, ela é um elemento do culto importantíssimo. Outra observação: existem igrejas que cantam tantas músicas que mal sobra tempo para o momento da pregação. A pregação é o momento mais importante do culto, é o momento em que nós abrimos a Bíblia. Deus agora vai falar. É aquele momento, é o ápice do culto, é o clímax do culto, é a pregação, a exposição. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. Mas infelizmente, como é desprezado o Evangelho em muitas igrejas, as Escrituras, acaba se colocando outras coisas no lugar. Então coloca-se música e fica cantando, fica apresentando, fica fazendo teatro, vamos dançar, e assim por diante. Chega ao ponto que não sobra tempo. Eu já vi pessoas me falando que foi pregar em igreja e o pastor falou: olha, tem 15 minutos para você pregar agora. Irmãos, as nossas pregações, elas giram em torno de 1 hora aqui no culto. Como pregar em 15 minutos? 15 minutos eu não consigo fazer nem a abertura, nem a introdução da pregação. Mas existem igrejas que já vieram falar, pastores falando para mim que foi pregar em igreja. Chegou o momento, ficaram 2 horas cantando louvor. E na hora da pregação falou: só sobrou 15 minutos, porque o povo já está cansado, quer ir embora. É por isso que a centralidade do nosso culto é a pregação. Você vai ver que ela vai tomar a maior parte do tempo. 20, 30 minutos no máximo para todas as outras coisas, e a pregação 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora. A quinta coisa que faz parte do culto, em Êxodo 35 diz: todos os israelitas que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhe ordenou que fizesse. As ofertas fazem parte do culto, tanto no Antigo, como nós vamos ver aqui no Novo, que Paulo diz em 1 Coríntios. Quanto à oferta, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, que era o dia domingo, que é o dia que se reuniam, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Paulo também diz em 2 Coríntios, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tinha o recolhimento de ofertas. O problema surge com a teologia da prosperidade, que ensina a barganhar com Deus, a exigir de Deus bênção e a prometer multiplicação de dinheiro para os fiéis. As ofertas eram feitas, eram recolhidas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, pela igreja. Mas, infelizmente, por causa da teologia da prosperidade, que ensinaram tudo errado, o povo a barganhar com Deus: olha, você precisa de dar para Deus te abençoar, quanto mais você dá, mais Deus vai te retornar, se você não dá, Deus vai te punir.
e o diabo vai vir, vai devorar todas as suas finanças, tudo vai dar errado na tua vida. Então, por causa dessa teologia da prosperidade, né, que não, se você deu, meu irmão, e você está passando necessidade, você tem que exigir de Deus, porque você é fiel. Exige de Deus, coloca Deus na parede, Ele é obrigado a te abençoar. É isso que é ensinado na teologia da prosperidade. Multiplicação de dinheiro. Quem nunca ouviu falar que o dinheiro é uma semente? Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Se você plantar 10, você vai colher pouco, mas se você plantar muito, você vai colher muito, né? Você vai colher 30, 60 e a 100 por um. Você vai lá e oferta uma semente de R$100. E você vai colher então até 100 vezes mais. De 100, você vai colher 10.000. Creio que nenhum de nós nunca aconteceu isso, né? Você nunca trouxe R$100 e no outro dia tinha 10.000 lá na sua conta lá. Mas todo culto, toda hora eles ensinavam isso. E por causa dessa teologia, o que acontece? Muitos cristãos fecham o coração para as ofertas. Acham que não precisam mais ofertar porque foram roubados nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas não, faz parte do culto. Nós devemos ofertar nos cultos, trazer parte daquilo que do nosso suor, do nosso trabalho, parte da nossa renda, porque é necessário para diversas coisas o nosso dinheiro. Nós não damos ênfase nisso, mas nós temos que ter a consciência que isso faz parte do culto. Nós trazermos as nossas contribuições com alegria ao Senhor, sabendo que antes era roubado de você, antes era ensinado errado, antes o pastor ficava com tudo. Hoje não, nós sabemos das nossas responsabilidades, temos tudo aqui no mural da igreja, tudo o que é arrecadado, então é bem transparente, o que nós fazemos com o dinheiro. E para terminar, o sexto item, que faz parte do culto, são as ordenanças, os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. São ordenanças de Cristo e, portanto, elementos da adoração no Novo Testamento. Primeiro, a ceia do Senhor, como diz em Atos 20, ora, no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniam para partir o pão, Santa Ceia. Primeiro dia da semana, no domingo eles se reuniam para cear. E também o batismo, como diz em Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Como a ordenança pela qual um indivíduo é visivelmente unido à igreja através do batismo. Ele é certamente uma parte apropriada da adoração da igreja. Então, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor estão fundamentados em ordens explícitas, claras de Jesus. Por isso, nós, os batistas, passamos a chamá-los de ordenança. Elas nunca podem ser consideradas opcionais, o batismo e a ceia. São essenciais para o discipulado e estão na própria essência da igreja local. Então, nós aprendemos hoje, irmãos, a respeito de todas essas coisas, a respeito da igreja, e os seus fundamentos, e aquilo que rege o nosso culto.